Pessoal, mais uma aula aí curta, né, com conceitos básicos e o assunto de hoje vai ser a testosterona. Bom, acho que todo mundo sabe, né, que é o hormônio sexual masculino, mas que a mulher também tem em pequenas quantidades aí, né? Acontece uma conversão ah, dos hormônios femininos nesse hormônio masculino, né? E o que a gente precisa entender um pouquinho mais da testosterona. E ela tem um tempo de atividade curto no nosso corpo. E quando a farmácia, passou a produzir uma testosterona bioidêntica, né? Ou seja, igual a que nós produzimos, ah, descobriu-se, né, que o uso desse hormônio, por uma questão prática, por uma questão logística, não seria tão interessante. Por quê? A, a duração dos efeitos desse hormônio bioidêntico, né, fabricado sinteticamente, igual ao que nós produzimos, tem duração de 2 a 3 horas. Tá? Então, pensa, você para manter estável o, o seu hormônio ao longo do dia, né, otimizando a função dele, você teria que tomar uma agulhada a cada 2 ou 3 horas. Então fica muito inconveniente ter que acordar no meio da noite, fora que vai passar todo picado, né? Então aí o que que nós fizemos? Nós fizemos uma testosterona sintética ligada a uma outra molécula estabilizadora, né? Um composto orgânico chamado éster, né? Mais especificamente. E ele aumenta esse tempo, vamos dizer assim, esse prazo de validade, que era de 2 a 3 horas, agora passou a ser de dias, às vezes até semanas, né? Então, o cipionato, o propionato, o enantato, ahn, tem um tempo de meia-vida aí, de alguns dias, né? E então, tipo, entre 2 a 5, 7 dias, dependendo de quão forte é esse éster, a duração dessa testosterona, né, no sangue vai, vai fazer com que você precise de menos agulhadas para manter esse nível estável no seu organismo. E o 1-decanoato, né, que tem duração muito grande, acima de 15 dias, né, às vezes varia um pouquinho de indivíduo para indivíduo, né, a quantidade de receptores e tudo mais, mas acima de 15 dias, podendo chegar até 20 dias. Então, esse éster, né, vai ser escolhido pelo médico no tratamento a depender de todo o cenário hormonal que aquele indivíduo tem, né, naquele contexto e quais são os objetivos, né? Então, a frequência que ele está disposto também a tomar essas picadas e assim por diante, tá? Então, aqui eu só trouxe alguns dos ésteres, existem outros, tá? Talvez eu creio que eu trouxe os mais conhecidos, né? E quando falamos de testosterona, a gente precisa sempre lembrar da 5-alfa-redutase, que é uma enzima que o nosso corpo tem, e ela converte, né, o excesso de testosterona em um composto mais forte. Então ela liga duas testosteronas que estão no sangue lá passeando, elas se ligam e viram o DHT, a dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona, ela produz efeitos mais potentes que a testosterona. Então, ela tem duas testo e produz efeitos de três, por exemplo. Então, ali naquela molécula, naquele arranjo, a gente tem duas moléculas trabalhando como se fossem três. Elas são sinérgicas ali, tá? Então, quando ela se liga no receptor celular, ela vai fazer com que a célula trabalhe produzindo
mais do que a testosterona. Então, ela produz efeitos mais potentes, né? Efeitos androgênicos, ou seja, efeitos masculinizantes, né? De características mais do homem e potencializados. Então, vamos lá. Essa enzima, ela é muito importante, pois a conversão de testosterona livre em DHT, na fase da puberdade, é o DHT que vai fazer com que expresse, né, a mudança de corpo nos meninos, né, o surgimento de pelos na face, a barba, desenvolvimento também da genitália e assim por diante, tá? O DHT também podemos citar, né, ele está envolvido com a queda de cabelo, pois quando a pessoa tem muitos receptores no couro cabeludo, né, o DHT se liga lá, ele não sai de lá, né, ele produz efeitos e a gente acaba por perder cabelo, por isso é tão comum a calvície em homens e não em mulher, porque a mulher não vai ter esse excesso de testosterona livre para formar DHT. Então, consequentemente, a queda de cabelo não faz parte do cotidiano das mulheres, né? E mas esse DHT também é, está associado, né, a questões do câncer de próstata, pois ele induz uma alteração, né, né, nas células da próstata, pois ele tem essa afinidade muito forte, ele estimula a produção muito maior do que a testosterona. Então, a depender do local que esse DHT se liga, ele pode produzir efeitos benéficos ou maléficos. E isso está relacionado a uma questão genética. Então, no couro cabeludo, é maléfico, né? A pessoa perder cabelo, eu acho que ninguém quer. Mas o DHT ligado no couro cabeludo vai fazer com que a pessoa perca cabelo. O DHT ligado na região prostática vai fazer com que o risco de câncer seja aumentado. Então, ele não é maléfico e nem é benéfico. Vai depender de uma questão genética onde esse indivíduo tem mais receptores expressados aí. Bom, vamos lá. De entender um pouquinho da logística da testosterona. Testosterona, ela está no nosso corpo de uma maneira livre e de uma maneira ligada. De uma maneira livre é aquela que a gente produziu e ganhou a corrente sanguínea, né? Então a gente tem dentro da nossa cabeça uma glândula, praticamente uma glândula mestra, que produz uma série de hormônios que comandam o corpo inteiro. Essa glândula chamada hipófise, ela produz um hormônio e quando chega nas células do testículo, né, em especial nas células de Leydig, vai converter, né, a produção desse hormônio vai fazer com que haja produção de testosterona. Essa célula libera a testosterona, células de Leydig liberam a testosterona, né? E a liberação da testosterona, quando chega no sangue, né? A testosterona vai agir nos sítios de ligação dela, o que sobrou vai ser ligado. Então, ela pode se ligar ou a uma outra testosterona, através da 5-alfa-redutase, ou através de um outro hormônio, uma proteína hormonal, né, digamos assim, para também dar uma estabilizada, tá? Então, se ela não tem o sítio de ligação para agir, né, para se ligar logo na célula, uma parte dela vai circular procurando onde se ligar,
uma parte dela se liga a outra testosterona para ficar uma molécula mais estável e a outra parte vai se ligar ao SHBG, que é a proteína que eu falei, né? Ela é uma proteína em formato de micela ou um glóbulo, uma globulina, né? Que ela é toda enrolada, a conformação espacial dela é toda emaranhada, uma espécie de novelo de lã, por exemplo. E aumenta, né, esse SHBG, ele aumenta a duração dessa testosterona no sangue, tá? Então, com o passar do tempo, essa ligação se desgasta e essa testosterona vai sendo ligada, vai sendo ah, liberada. Mas enquanto ligada ao SHBG, ela não vai produzir efeitos, então ela está numa forma inativa. Então perceba, a testosterona ela pode estar no sangue de maneira livre, ligada a outra testosterona, e aí formando o DHT, que é uma forma mais forte, potencializada de testosterona, e ligada ao SHBG, que é uma forma de reserva inativa. Então ela fica ali uma espécie de backup, digamos assim, certo? Eu acho que é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, comenta, compartilha, trazendo conteúdos cada vez mais relevantes, né? Tô me esforçando aí para trazer uma linguagem bem simples. Eu acho que é o que vocês querem, né? Tendo em vista que às vezes a linguagem que a gente tem com profissionais da saúde no podcast dificulta um pouco o entendimento, então aqui eu tento explicar muito das conversas que a gente tem aí, como nesse vídeo eu tento traduzir um pouquinho do podcast lá atrás, do terceiro episódio, com o Dr. Gabriel Bueno. Nós falamos acho que 1h30 sobre testosterona, então a gente vem aqui dar esse apoio para vocês aí na interpretação, no entendimento do conteúdo do podcast. Se você gostou, lembrando, deixa o like, se inscreve, compartilha com quem você acha que se interessa por esse tipo de conteúdo. Obrigado, até mais e tchau.